sempre aprendeu que quando se trata de resgatar a trajetória de uma comunidade, as fontes de pesquisas históricas são as mais variadas, formais ou não formais. Encontrá-las está de acordo com a criatividade do historiador. E em Ponta Grossa nós temos um professor historiador que é mestre nisso, Milton C. Batista Chaves, que nós temos o prazer de receber hoje. Milton C., seja muito bem-vindo. Ana, felicidade de voltar ao teu programa mais uma vez. E sempre com boas novidades, nós estamos aí retratando a história dos botequins da cidade, recontando a nossa história, um período da nossa história a partir dos botequins. Como é que surgiu essa ideia? Veja, esse é um trabalho que nós começamos em 2002, a pedido do Pereira, aqui do Botequim. Quando ele estava abrindo esse estabelecimento, ele queria ambientar de acordo mais ou menos com o que eram os botequins, os bares de Ponta Grossa no começo do século XX. Então, eu iniciei com o Robson Rubensperger, que é meu parceiro aqui nesse livro. Na época, ele era meu orientando de pós-graduação. Nós iniciamos uma pesquisa, sobretudo em jornais, em imagens de época, para tentar recuperar, não criando um ranking ou uma categorização dos bares, mas tentando entender como é que esses bares se situavam no contexto urbano de Ponta Grossa. Para isso, a gente se fundamentou, inclusive, numa literatura que fala a respeito dessa temática, e que vê, por exemplo, hoje os bares como espaços privilegiados de práticas de lazer e de sociabilidade na contemporaneidade. Então você tem autores que citam desde uma intelectualidade francesa que se reunia nos cafés e nos bares parisienses, o Émile Zola e aquele grupo todo com o qual ele andava. Aí no Rio de Janeiro você vai pegar aquela intelectualidade popular ou boêmia, que envolve o Noel Rosas, o Pixinguinha, o Donga, esse pessoal que vai produzir uma música popular brasileira e uma cultura popular brasileira do início do século XX. E aí tentamos encontrar em Ponta Grossa uma dimensão local para esses estabelecimentos. Então nós fizemos um relatório com muitas imagens, muitas informações, entregamos isso ao Pereira em 2002, em parte isso serviu para que ele pudesse ambientar o botequim, e esse material ficou guardado na gaveta. E em 2009, tomando uma cerveja no bar, justamente eu e o Robson, né? Mais oportuno impossível. Exatamente. Nós lembramos desse projeto, resolvemos montar um projetinho pela Lei Rouanet. A Alessandra Buchholz, aí nós chamamos, e ela foi a responsável pela confecção, porque o projeto pela Lei Rouanet ele tem uma série de pormenores, e que aí você tem que ter um especialista para montar. Ela formulou esse projeto, captou os recursos, nós tivemos o apoio aí de várias empresas e várias pessoas privadas, pessoas físicas, desculpe, que nos ajudaram com o financiamento. Nós rearticulamos o projeto, fizemos um projeto gráfico novo, o Hélio Chaves compôs esse projeto, convidamos o Rodrigo Chekowski para que fizesse fotos de alguns bares hoje na cidade, que remetem a essa coisa do começo do século XX, e aí, desse conjunto todo, nasceu o Botequins da Belle Époque Ponta Grossense, que é um livro que tem textos e imagens falando do começo do século XX e que tem um capítulo final que a gente sugestivamente chama de saideira, né, no livro, porque é a saideira mesmo do bar, no qual o Rodrigo fotografou 4 bares em Ponta Grossa, e aí tem uma mistura de imagens que dialogam, portanto, fazendo com que as pessoas percebam que práticas que estavam instituídas lá no começo do século XX ainda são encontradas hoje. O bar ainda é o espaço do compartilhar ideias, do reunir pessoas para festejar, para comemorar, para bater papo, para namorar, para fechar negócio, e é isso que a gente quis mostrar. Nosso objetivo aqui não foi de fazer uma categorização ou um ranking de bares, mas foi de tentar fazer com que as pessoas percebam a inserção desse estabelecimento num conjunto urbano. Milton, e isso esse tipo de trabalho, retratando coisas que fazem parte ainda do dia a dia da cidade, você acaba tendo um retorno das pessoas se sentirem inseridas nisso, né? A hora que ela lê o livro, ela diz, não, mas eu já estive aqui, eu conheço, você dá uma nova dimensão para o resgate histórico, né, com essa iniciativa. Veja, Ana, assim, pelo menos desde o começo da década de 90, nós temos uma geração no Departamento de História que se propôs a trabalhar com história de Ponta Grossa e produzir informações sobre a história de Ponta Grossa. Antes disso, nós já tivemos alguns professores da universidade que fizeram alguns experimentos na área de pesquisa. Tem algumas historiadoras importantes, a professora Aida Mansani, a professora Elizabeth Alves Pinto, a professora Maria Aparecida Gonçalves, que são nossas professoras, né, e que atuaram até os anos 90 no departamento, que tiveram aí uma inserção na pesquisa da história local. Mas, sobretudo, a partir da década de 90, há uma geração de historiadores aqui da nossa universidade que se propôs a trabalhar com história local. E temos produzido vários trabalhos desde então. E o que a gente percebe? A cada trabalho,
há uma repercussão na sociedade. E a cada trabalho, pessoas vêm, nos trazem imagens, nos trazem documentos, nos trazem informações, como eu comentava com você. Ontem mesmo eu recebi do professor Ailton Chafransky uma listinha lá da universidade, uma listinha com vários bares que ele falou, olha, tem tal bar que vocês podem investigar e que são bares tradicionais e que existem há muito tempo. Recebemos 2 fotos do bar do Clube Santa Cecília. Olha que interessante. Que era um bar que funcionava dentro de um clube tradicional na cidade, e isso em 2 semanas. Quer dizer, e fora as pessoas que conversam e falam, olha, o livro é legal, tem tal bar que você pode visitar e que ainda funciona, e o bar do Pelé em Guaragi, e o Rei das Batidas aqui em Ponta Grossa. Então essa coisa vai mostrando o quê? Que a sociedade, ela consome esse tipo de informação porque ela se percebe inserida nessa pesquisa. Quem nunca foi a um bar, sentou para tomar um refrigerante, uma cerveja, para bater papo, para namorar, enfim. Então, essa é a proposta de um trabalho como esse. Fazer com que as pessoas percebam que a história ela acontece num bar, como acontece na rua, como acontece numa igreja, como acontece dentro de um palácio episcopal, ou como acontece dentro de uma prefeitura. Né? Então, todo espaço é o espaço de constituição da história e todo mundo faz parte dessa história. Por isso que a gente, cada vez que lança ou um Visões de Ponta Grossa, ou um Jacu Rabudo, como você já falou também, ou um Botiquins, toda vez que um livro que trata da história da cidade é lançado, ele causa um movimento, porque as pessoas se percebem de uma maneira ou outra integrantes dessa história. E isso acaba por refletir no resgate da identidade cultural e da própria autoestima dessa comunidade, Newton C? Esse é o grande objetivo nosso, desse grupo de historiadores que eu te falei. Né? Contribuir para que as pessoas se percebam como pontagrossenses e se orgulhem de ser pontagrossense. Por mais que a gente tenha todos os defeitos que nós mesmos reconhecemos, somos fechados, somos conservadores, mas essa é a nossa cara. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com isso, essa é a nossa identidade. Então, o objetivo dessas pesquisas é fazer com que a identidade pontagrossense venha à tona, com que os pontagrossenses se percebam como inseridos nesta lógica local, né? Mudar o que tem que ser mudado, permanecer o que tem que se permanecer, mas, enfim, esse é o propósito que nos move para produzir conhecimento sobre Ponta Grossa. E nisso é que entram essas fontes fora das fontes chamadas oficiais, em que as pessoas se percebem e veem que elas não são só espectadores, e sim protagonistas da história. Não tenha dúvida, Ponta Grossa é uma cidade que tem uma história muito rica e que tem um arsenal aí de fontes intermináveis, desde fontes institucionais, imagens, documentos históricos, até os depoimentos, até as coisas mais comuns, né, e que podem ser, dependendo de como você conduza, podem servir como fontes para você produzir muita coisa sobre a história da cidade. E o pessoal que quiser comprar os botiquins da Belle Époque, o livro está à venda onde? Bom, como o livro é sobre botiquins, nós optamos por fazer uma venda também alternativa. Como o Rodrigo fotografou 4 bares nessa investigação, nós optamos por vender os livros exatamente nesses bares, que são o Botiquim Original, na Rua 15, o Baviera, próximo da Universidade, o Boteco da Visconde, que fica na Visconde da Sinimbu, e a Choperia do Tito, que desses bares todos é o mais tradicional e que não é concebido, digamos, a partir de uma visão sobre o bar, que é originalmente aquilo. A Choperia do Tito está ali desde 56 e o balcão é o mesmo, as cadeiras são as mesmas, as garrafas que estão na prateleira são as mesmas que eram lá da década de 50. Então são esses 4 bares que estão vendendo esse material. Tá certo. Newton C., parabéns por mais essa iniciativa. Obrigado. E a gente está aqui ligado sempre para divulgar todos esses resgates aí da nossa história, da nossa cultura e da nossa autoestima, que são coisas tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Ana, para nós é muito importante ter espaços como o do teu programa, porque é aí que a gente consegue divulgar o trabalho que nós fazemos. Então, eu te agradeço. Muito obrigado. Tá certo. Obrigada eu pela entrevista.